Quando a gente pensa em histórias assustadoras, a gente já associa normalmente aí a fantasmas, monstros ou casas assombradas. Mas os livros que mais me tiraram o sono não eram assustadores só por causa disso. Alguns sim, mas outros me assustaram ali por motivos muito mais humanos e reais. Então, se você quer ler alguma coisa que vai te fazer ali conferir portas antes de dormir, dormir com a luz acesa, ou então ficar pensando ali naquela história por dias, eu reuni pra você 6 livros assustadores que vão te deixar sem dormir. Oiê, eu sou a Mari, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim trazer aqui uma lista dos 6 livros aí mais assustadores ou magnéticos que eu já li. Nessa lista vai ter de tudo um pouco, vai ter aí terror psicológico, maldições, casos de crimes reais, paranoia psicológica e mais várias histórias macabras aí que não saíram da minha cabeça mesmo dias depois de eu ter lido. E como esse é um vídeo de recomendações, podem ficar tranquilos que é claro que não vai ter nenhum tipo de spoiler. Sabe aquele tipo de história que já começa ali meio estranha e conforme você vai lendo, vai ficando mais estranha? Desenhos Ocultos foi exatamente essa experiência pra mim. Esse é um livro do autor Jason Rekulek, publicado ali em 2022 pela editora Intrínseca no Brasil. A história acompanha a nossa protagonista Mallory, que consegue um emprego como babá de um garotinho chamado Ted, e no começo ali parece que tá tudo normal. O Ted é uma criança ali muito inteligente, muito criativa e que adora se expressar através de desenhos. Só que, com o tempo, alguns desses desenhos que a Mallory acompanha ele fazendo vão ficando cada vez mais preocupantes. Os desenhos passam a retratar ali algumas pessoas desconhecidas e umas situações muito bizarras. Umas coisas assim que não deveria ser tão fácil para uma criança imaginar. E aí, quanto mais a Mallory vai tentar entender ali o que está acontecendo, né? E de onde está saindo essa inspiração macabra aí para os desenhos do Ted, mais ela vai percebendo que talvez tenha algo muito errado por trás de tudo isso. Gente, esse livro é viciante e ele vai ficando mais assustador a cada capítulo que você lê. Uma coisa que me fez amar muito essa história e que também me deixou muito assustada foi toda essa construção narrativa que existe ao redor da dúvida, né? Se realmente tá rolando ali algo sobrenatural, alguma interferência sobrenatural no Ted para ele fazer esses desenhos estranhos, ou se simplesmente tem uma explicação mais racional aí, né? Então fica você e a protagonista Mallory tentando encontrar uma explicação racional, né, plausível aí pro que tá acontecendo. Além disso, o Ted, né, o menininho, é uma criança muito querida e isso faz você se envolver ainda mais com essa história, porque você se preocupa muito com os personagens. Enfim, esse livro ele começa muito com uma proposta de um thriller, mas conforme as coisas vão acontecendo, ele vai se desenrolando aí, se desenvolvendo para uma coisa mais sobrenatural. E aí esses momentos vão liberando cada vez mais o terror e tem momentos que vão ficando bem assustadores, assim. Eu lembro de eu estar lendo e eu ia ficando cada vez mais tensa e, enfim, assustada com tudo que eu tava imaginando. Eu li ele no Kindle, né, mas, enfim, tanto no Kindle quanto no livro físico, eu, inclusive, se você puder, recomendo que você tenha o livro físico. Ele mostra os desenhos, né? Todos os desenhos que o Ted vai fazendo e conforme a Mallory vai vendo, você também vai tendo acesso àqueles desenhos. E aí foi chegando um momento em que eu tava lendo e eu ia ficando muito ansiosa por qual seria o próximo desenho e, assim, no que aquilo ia escalonar, em qual seria a próxima bizarrice que ele ia desenhar e mostrar pra Mallory, e você ia ver e ia ficar tipo, ai meu Deus, que susto. Foi uma parte bem tensa e bem legal da leitura, assim, que faz você realmente ficar engajado, né, com a situação. E você realmente se vê ali nos olhos da Mallory, né? Ela realmente tem esse papel, assim, de ser o seu olhar, a sua perspectiva daquela história. Ah, esse livro é maravilhoso. Nossa, eu fiquei obcecada por essa história. Eu poderia fazer um vídeo inteiro só sobre ele. E eu recomendo muito pra quem não só gosta de terror, mas gosta desse terror com mistérios e reviravoltas. Mas sem desenhos ocultos, o medo ali funciona muito com essa dúvida, né, se o que está acontecendo é real ou não. Em Rex, o terror já começa em outro lugar. Porque nesse livro todo mundo sabe que a ameaça existe e todo mundo meio que aprendeu a conviver com ela. Rex é um livro do autor holandês Thomas Oldhoveld. Eu espero que seja assim que se fala. E a história se passa ali numa cidadezinha pequena chamada Black Spring. E essa cidade, ela vive
debaixo de uma maldição muito antiga, porque há séculos ela é assombrada por uma bruxa chamada Catherine. E a bruxa Catherine aparece em todos os cantos da cidade. Ela consegue entrar nas casas, então ela fica parada ali num canto de um quarto. Ela aparece em comércios, ela aparece pelas ruas, ela tá sempre em todo lugar, parada e em silêncio. Aí você fica, mas como assim parada em silêncio? Acontece que há muito tempo atrás a população conseguiu costurar os olhos e a boca da bruxa para que assim ela se tornasse inofensiva. E meio que foi o que aconteceu. Só que o mais maluco é que os moradores da cidade já estão acostumados com isso. Então ninguém entra em pânico quando vê a Catherine. Eles monitoram onde a bruxa tá pela cidade, eles criam regras também de convivência ali entre eles, eles fingem normalidade e eles tentam impedir também que pessoas de fora descubram o que tá acontecendo ali. E o que é mais assustador no desenrolar dessa história, né, em todo o desenvolvimento da trama, é que você vai vendo ali situações do cotidiano daqueles moradores. O livro mostra várias perspectivas ali dos moradores da cidade e você fica simplesmente esperando o momento em que tudo vai desandar e virar com completo caos. Porque você vai entendendo ali as regras daquele lugar, você vai vendo também quais são as limitações da bruxa, por exemplo, e você vai entendendo o quanto todo esse sistema que eles construíram é frágil e que a qualquer momento tudo pode desandar. Se as coisas saírem do controle deles ali, a bruxa pode destruir tudo e todos ao seu redor. E aí o livro vai tomando outros níveis, assim, do terror. Ele tem muitas camadas, na verdade, de como ele desenvolve isso. E as coisas vão ficando muito desconfortáveis porque você vai vendo que o terror não tá só ali na questão da bruxa. Também tá numa parte muito humana do terror psicológico e na paranoia das pessoas. Tiveram momentos desse livro que eu simplesmente não conseguia ler ele à noite. Eu precisava parar a minha leitura e continuar ali na manhã seguinte como se nada tivesse acontecido. E olha que não é fácil isso acontecer comigo, hein? O Thomas, ele descreve os ambientes com muita perfeição. Assim, isso foi uma coisa que chamou minha atenção por todo o livro. As descrições dele eram tão boas e tão naturais, assim, que eu conseguia imaginar os ambientes 100%, assim, era como se eu estivesse ali naquele lugar. Então, por exemplo, se ele tá descrevendo ali uma floresta, eu conseguia pensar não só no ambiente, mas eu já começava ali a pensar, a bruxa pode estar nesse lugar, ela pode estar ali atrás de uma árvore, observando tudo. Você já começa a pensar, assim, onde que ela pode estar, sem ele nem precisar falar nada. Então é um livro que me assustou muito pela atmosfera que ele constrói, de tensão, assim, todo esse cenário já bem bizarro, né, bem diferente. E também por essa onipresença da bruxa mesmo, né, essa imagem dela que pode surgir a qualquer momento em lugares aleatórios. E principalmente por essa ideia aí de você estar preso num lugar com uma situação bizarra que as pessoas, assim, o mundo externo nem sabe que existe e você não pode simplesmente pegar ali suas coisinhas e ir embora. Esse Rex me assustou muito por conta dessa proposta aí de uma cidade vivendo uma maldição coletiva. O próximo livro dessa lista me assustou aí, me deixou desconfortável por motivos muito mais pessoais e realistas. Porque aqui a ameaça não tá espalhada por aí, não. Ela tá batendo na sua porta e pedindo pra entrar. Porque é exatamente assim que começa o livro Nós Já Moramos Aqui, do autor Marcus Cleaver. E se até agora a gente falou de livros aí com propostas bem sobrenaturais, esse aqui, ele me assustou muito também por ser imprevisível. Esse livro, ele começa como um thriller, ele tem uma proposta de thriller, mas ele vai se desenvolvendo em uns momentos tão assustadores que, assim, ele tem cenas assustadoras que eu não imaginava que ele teria no começo. E eu preciso dizer que até agora, até este momento da gravação desse vídeo, foi a minha leitura favorita desse ano. A sinopse do livro é que uma mulher chamada Eve acaba de se mudar para uma casa nova com a sua esposa. Ela ainda nem conhece direito o lugar quando, do nada, uma família bate ali na porta da sua casa e o pai da família diz que ele já morou ali antes e que ele estava de passagem e adoraria mostrar para os seus 3 filhos a casa onde ele cresceu. Até aí,
tudo bem, né? Parece meio estranho, mas parece um pedido inofensivo, só um pai ali querendo mostrar para os seus filhos a casa onde ele já viveu. Só que assim que a Ivy deixa eles entrarem, as coisas começam a ficar cada vez mais estranhas. As situações ali ao redor da Ivy vão deixando de fazer sentido e você fica se passando ali o livro inteirinho pensando aonde raios isso vai dar, o que está acontecendo e se muitas das coisas que ela tá vendo são reais ou não. Eu fiquei apaixonada por esse livro, eu tô obcecada por ele até agora e ele tem uma coisa que eu amo muito em thriller e terror, que é esse quebra-cabeça, né, de você ficar tentando decifrar ali o que está acontecendo naquela realidade, quais são os mistérios, quais são as respostas. E esse é um livro que cresce muito em situações macabras, enquanto ele vai ali, né, te entregando algumas pistas para você tentar entender realmente quais são as respostas, né, para aquela situação. Esse é o tipo de livro que vai te deixar criando milhares de teorias aí na sua cabeça, que não vão te deixar dormir, inclusive, e que ainda vai te entregar momentos bem intensos e bem assustadores. Mas até agora, todos os livros aí dessa lista tinham uma coisa em comum, né? Que por mais assustadores que eles fossem, eles ainda se tratavam de histórias de ficção. Agora, esse próximo livro me deixou perturbada pelo extremo oposto. BTK Profile Máscara da Maldade é um livro publicado pela Dark Side e ele conta a história aí do serial killer BTK. O BTK, na verdade, se chama Dennis Rader e ele é um homem que aterrorizou aí a cidade de Wichita, nos Estados Unidos, por décadas. Ele cometeu os crimes mais brutais que você pode imaginar e ele confessou ter feito aí 10 vítimas. Existem evidências de que ele fez 10 vítimas, mas tem teorias também de que ele pode ter tirado a vida de ainda mais pessoas. Uma coisa que me assombra muito nesse caso, além de, obviamente, a violência, é o fato de que o BTK, né, o Dennis Rader, se fazia parecer uma pessoa muito comum. Ele tinha uma família, ele tinha filhas, que inclusive a filha amava muito ele, dizia que ele era um pai muito presente. Ele era tido ali como um membro da sociedade super respeitável, responsável, ele participava da comunidade da igreja. E ainda assim ele escondia uma vida completamente diferente da imagem que ele passava para todo mundo. E eu acho tão bizarro porque é um tipo de medo que continua existindo, né? Depois das páginas, que continua existindo quando a gente fecha e termina aquele livro. Enfim, esse é um livro que é bastante pesado. Eu não leio mais tantos livros assim de true crime hoje em dia, mas eu gosto muito ainda de grandes trabalhos jornalísticos. E o livro conta de forma cronológica tudo o que aconteceu. Ele conta a história das vítimas, fala um pouco sobre elas e ele segue principalmente todos os detalhes da investigação que aconteceu ali nas décadas de 80, 90, 2000, até o Dennis Rader ser preso ali em 2005. Ele é escrito pelo Roy Wance, o Tim Potter, o Hearst LaViena e o El Kelly, 4 jornalistas do jornal The Wichita Eagle que investigaram o caso desde aquela época. E esse livro é um tipo de trabalho mais completo que eu acho que você pode ter sobre um caso. Ele tem relatos de policiais, de outros jornalistas, fotos ali dos anos 80, anos 90, enfim, é um trabalho jornalístico muito impressionante. E eu acho que é meio óbvio, né? Mas eu demorei um pouquinho para ler esse livro justamente por ser, né, um acontecimento real e bem pesado. Então eu lia um pouquinho, aí eu pausava um pouquinho também para absorver o que eu tinha lido. Enfim, eu recomendo muito para quem gosta de investigações reais e desse trabalho de jornalismo investigativo. Ele é um baita exemplo de um trabalho impecável de jornalismo investigativo, mas assim, vá preparada porque ele não vai te deixar dormir. E depois de um livro, né, que me lembrou que o pior dos monstros pode existir na vida real, eu quero voltar agora para a ficção e dessa vez com um autor brasileiro. O Vilarejo é um livro do Rafael Montes e apesar de ser um livro aí bem curtinho, ele é o meu favorito do autor, justamente por ser bem perturbador e por trazer aí várias representações diferentes do horror aí nos seus contos.
Enfim, eu já dei um spoilerzinho aí do que eu ia falar, de que não é uma única história contada do começo ao fim, e sim contos. E o legal é que todos os contos do livro se passam em um mesmo vilarejo. Esse vilarejo fica num lugar bem isolado e algumas coisas estranhas e cada vez mais violentas vão acontecendo ali, de forma que começa a mostrar o lado mais sombrio das pessoas que vivem ali. E uma coisa bem marcante nessa leitura é que o terror é muito psicológico e ele nasce muito de escolhas macabras feitas pelos protagonistas. É um tipo de terror bem humano e que denuncia aí a crueldade das pessoas, o fanatismo, a ganância, por exemplo. É um livro curtinho, mas impossível de largar. Daquele tipo de livro que você tá ali lendo e quando você vai ver, são 3 da manhã e você não conseguiu dormir de tão obcecada que você tá naquela história. Eu recomendo bastante para quem gosta de terror, mesmo que você ainda não conheça o Rafa Montes, porque a escrita dele é maravilhosa. E apesar aí dessa lista cheia de livros bizarros de terror, nenhum deles me tirou tanto o sono quanto esse último. Eu acho que até hoje esse é o livro que me deixou mais perturbada e desconfortável. E tinha que ser dele, né, gente? Um livro do Stephen King, que é O Cemitério. Eu já indiquei ele antes em algum vídeo, ou talvez em muitos vídeos, porque eu gosto bastante desse livro, mas é impossível deixar ele de fora de uma lista dos livros mais assustadores que eu poderia recomendar. O Cemitério é um clássico do Stephen King e ele acompanha aí o protagonista, que é um médico chamado Lewis Creed. E o Lewis se muda ali com a sua esposa e seus 2 filhos pequenos para uma cidade pequenininha do Maine. Só que logo nos primeiros dias depois da mudança, o Lewis descobre que existe um cemitério de animais ali bem atrás da sua casa, que foi criado pelos moradores ali da região ao longo dos anos. Até aí tudo meio que ok. Só que aí, com o tempo, o Lewis descobre que atrás desse cemitério de animais existe um lugar muito mais bizarro, escondido. E isso é tudo que eu vou falar da história, porque esse é um daqueles livros em que vale muito a pena descobrir aos poucos o que está acontecendo. Esse livro tem bastante terror sobrenatural, mas ele não foca só naquele tipo de horror que é mais palpável, sabe? Aquele terror mais visível, assim, mais visual mesmo. Ele foca muito também no tipo de terror que é mais real e mais humano, como, por exemplo, nos nossos medos ali sobre perda, luto e culpa, principalmente. E eu acho que isso é uma das coisas que mais torna essa leitura assustadora, né? Porque o terror, ele vem muito de coisas reais, ainda que, vale dizer, tem momentos muito, muito assustadores. E você tá muito inserido, né, na mente do protagonista, então tem momentos em que você consegue até prever, assim, algumas coisas que ele vai fazer, e aí você vai te dando uma ansiedade, porque você vai pensando, nossa, ele vai fazer isso, mas aí calma, porque sempre pode piorar. Esse também foi um tipo de livro em que alguns momentos ali da leitura eu precisava parar, precisava absorver o que estava acontecendo, sabe? Dar um tempinho para depois voltar, porque realmente era tudo muito intenso e bem pesado também. Enfim, eu amo muito os livros do Stephen King, como vocês podem perceber, e eu acho que uma das maiores qualidades que ele tem mesmo é de criar personagens tão complexos e tão humanos que mesmo quando tá acontecendo algo super bizarro e ele tá tomando as decisões mais assustadoras e macabras, você consegue entrar na mente do protagonista e você consegue meio que entender ali a perspectiva dele. É muito bizarro. Enfim, é realmente muito assustador. As temáticas desse livro me perturbaram como acho que nenhum outro me perturbou. E eu recomendo muito, obviamente, porque, como eu falei, o King é um dos maiores autores que existem, principalmente quando a gente tá falando de terror, né? Então eu recomendo bastante, bastante mesmo, se você quer um livro para te tirar o sono. Mas me conta aí nos comentários também, você já leu algum livro dessa lista e que outro livro completamente assustador você incluiria nela? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei e se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Inclusive, já que a gente falou aqui no Stephen King, se você gosta de histórias de terror, eu recomendo muito você assistir esse vídeo que tá aparecendo aqui, em que eu tô listando alguns dos livros do Stephen King que eu indicaria para quem quer começar a ler os livros do autor. Eu agradeço muito por assistirem até aqui, a gente se vê num próximo vídeo e até mais!